Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ambiente de estudos oftalmoclínico. Eu sou o Dr. Jardel Rodrigues, o seu professor de oftalmologia. E hoje nós estamos iniciando uma série direcionada para você, estudante de medicina. É o ponto de reflexão. E o episódio de hoje é por isso que o estudante de medicina não sabe oftalmologia. É muito importante perceber no início dessa nossa conversa que esse episódio ele não é uma crítica às instituições de ensino. Não é uma crítica também ao estudante, não é uma crítica ao professor, não é uma crítica, não é uma forma de diminuir o processo de ensino-aprendizagem. Nós sabemos que é muito importante a atuação dos colegas médicos que dedicam parte do seu tempo, onde às vezes sai do centro cirúrgico, sai do seu consultório e vai direto para a academia para ensinar, para compartilhar as experiências. Isso é enriquecedor, isso é muito importante no processo de ensino-aprendizagem. Então, dessa forma, dito isso, vamos ao tema. Esse episódio é um ponto de reflexão. É uma análise precisa, é uma análise cirúrgica, em relação ao ensino da oftalmologia na academia. Por que nós temos uma clínica que é tão desconhecida? Porque uma frase que eu não sei, nada de olho, é tão comum e passa despercebido, como um bom dia, uma boa tarde no ambiente de trabalho. Esse, na realidade, é um episódio, é um ponto de reflexão, é uma análise do passo a passo da formação, da sua formação na academia, e para o meu principal objetivo é que você perceba esse atual cenário. Você se localize, você identifique em que posição você se encontra, você tenha uma noção do todo, para que a partir daí você possa se movimentar em direção à mudança, para que você faça diferente na sua formação, na sua prática médica. Uma pergunta que recebemos diariamente, através, pelo direct, através das nossas redes sociais, ou até mesmo em conversa com estudantes, qual é o melhor momento para o estudante aprender oftalmologia? E a minha pergunta, sem pensar, sem minha pergunta direta, sem muita reflexão, é agora. É nesse exato momento, é onde você está. Porque não vai existir um outro momento ideal. O momento ideal é agora. E a pergunta que eles fazem, e uma reflexão que nós poderíamos fazer aqui é: o que aconteceria se você não começar agora? Você vai perder uma oportunidade. Você vai perder tempo em praticar. Você vai perder tempo em colocar em prática o seu raciocínio clínico adquirido, a sua percepção através da especialidade. Coisas que você só percebe se estiver ali atento, estudando, se tiver conhecimento. Isso acontece em todas as áreas. A gente só consegue pensar em uma patologia se a gente tiver conhecimento dela. E esse conhecimento ele vem com a experiência, ou a experiência ali teórica nos livros e depois, posteriormente, a experiência na prática. Como dizia William Owsley, à beira-leito. Se você não começar agora, talvez você não comece nunca mais. E aparentemente vai estar tudo bem, porque a maioria dos colegas também não começaram. E aí você vai pertencer à classe dos colegas que falam que não sabe nada de olho e que está tudo bem e que encaminham mesmo. E aí no encaminhamento vai assim, ao oftalmologista. Não tem nenhuma hipótese diagnóstica, não tem uma pergunta, não tem uma interrogação, não tem uma sugestão de nada, não tem uma dúvida em relação a esse paciente. Sabe por quê? Pelo grande desconhecimento do colega na especialidade. E ai, desse paciente se ele voltar, vai ser uma tristeza para esse colega, esse paciente voltar ali, precisando ser acompanhado por um clínico. Então, respondendo a pergunta mais frequente, qual é o melhor momento para começar? O melhor momento é agora. O melhor momento é nesse exato momento que você está aqui, é no presente. E esse episódio é para você que está no primeiro período, acabou de entrar, seja muito bem-vindo à academia. Esse episódio é para você que já está no segundo, terceiro ano. Esse episódio é para você que já está ali no internato, já está concluindo o seu ciclo, concluindo o ciclo dos 6 anos. Esse episódio é para o estudante, independente de que momento você se encontra na sua academia.
E agora eu quero te trazer mais uma reflexão. Como funciona o processo de ensino-aprendizado no sistema tradicional? Como que o médico aprende? Ora, geralmente o conhecimento ele começa com as básicas, com a anatomia. Vamos escolher uma clínica, né, que acredita-se que a grande maioria dos médicos tem o mínimo conhecimento, a cardiologia. Vamos escolher a cardiologia, por exemplo. Como funciona o processo de aprendizado da cardiologia na academia? O primeiro contato do aluno, né, com a cardiologia é o contato ali com a peça anatômica do coração. É na disciplina de anatomia. E aí eu quero perguntar para você, como foi a sua anatomia, né? Anatomia cardiológica. Você primeiro teve uma aula teórica e aí você foi, né, para o laboratório, você olhou aquela peça e aí você enxergou os átrios, enxergou os ventrículos, enxergou as válvulas atrioventriculares e aí você foi prestando atenção em cada uma daquelas estruturas, olhando no atlas, conhecendo a peça anatômica. Se duvidar, você fez uma prova, né, geralmente cronometrada, onde tem um alfinetezinho ali naquela estrutura, onde você precisa identificar, dizer o que é, e para se preparar para essa prova, você olhou aquele atlas várias vezes. Você foi no laboratório, né, estudou a teoria e a prática, viu o coração, viu como funcionava. Esse foi o primeiro contato que você teve com a cardiologia, seguramente. Depois desse contato com a anatomia, você estudou a fisiologia. E aí você pôde perceber como que esse coração funcionava. E aí você já tinha uma ideia do átrio, do ventrículo. Todas as vezes que o professor falava, você já tinha um conhecimento sólido na sua cabeça daquela anatomia. Você tinha essa experiência. Aí você estudou a fisiologia, mas antes disso você estudou a anatomia microscópica, a histologia. Lá quando você estuda tecido muscular estriado cardíaco, você teve contato, né, com intimamente com aquela estrutura. Depois de ter estudado a anatomia, a histologia, a fisiologia, aí você estudou a patologia, né, as patologias que acometem ali o sistema cardiovascular. Logo em seguida, a farmaco, a bioquímica. Depois que você juntou essa gama de conhecimento, aí você foi para a clínica, você foi para a disciplina de cardiologia. E lá o professor revisou, né, de uma forma um pouco mais rápida, né, cada uma dessas etapas. A anatomia do coração, a fisiologia do coração. Depois você estudou os medicamentos, né, a farmacologia, né, nesse coração. Tudo isso na disciplina de cardio. E aí você aprendeu a conduzir, né, uma hipertensão, você começou a entender a interação medicamentosa entre os antihipertensivos, e aí você foi montando ali esse conhecimento na sua cabeça. Depois disso, você foi, né, começou talvez a sua prática. Aí você começa na clínica, né, acompanhar o seu professor na clínica médica, depois você vai na unidade básica, né, e aí às vezes você vai também no pronto-socorro e você começa a frequentar os locais onde você começa a praticar a sua medicina. E aí, vamos imaginar na unidade básica ou na unidade de pronto atendimento, na unidade de pronto atendimento, enfim, né, você está numa UPA, por exemplo, né, ou você está na unidade básica de saúde. E quando o paciente entra, alguém lá fora já prestou atenção nesse sistema cardiovascular. Ele já chega ali com a PA registrada, né, já tem alguma informação de história médica atual, se esse paciente ele faz uso de alguma medicação, o paciente sabe informar bem se ele toma algum antihipertensivo, o paciente sabe comunicar, a equipe pergunta sobre o sistema cardiovascular, você tem o conhecimento, e aí você começa a colocar em prática toda aquela situação que você passou, né, conhecimento que você juntou durante, né, vários dias, durante vários períodos na sua academia. E nesse momento, né, se você fica muito preocupado na condução desses casos, porque se você der uma rata ali, a equipe percebe, não só os colegas, mas a equipe. Às vezes, quando você prescreve 2 antihipertensivos que não combinam muito bem, o colega fica meio que de olho. Mas como, né? Como que ele não sabe isso? E você se preocupa, porque é ruim não saber.
Mexe com o ego, né? Você não saber. Você está na unidade de pronto atendimento, né? E aí o paciente chega com uma urgência hipertensiva, uma emergência hipertensiva. É sua obrigação saber conduzir. Aí você vai lá e conduz, ou você está acompanhando ali o seu preceptor, ele está lá conduzindo, e você vai prestando atenção, né, naqueles pontos, você vai percebendo, diz, verdade, né? Então não pode baixar muito rápido, esse valor aqui é uma urgência, esse outro é uma emergência, os riscos são maiores, e você estudou bem todo esse conteúdo. Agora, eu chamo você para refletirmos a respeito de uma outra clínica, a oftalmologia. Vamos voltar a essa mesma jornada agora na oftalmologia. Eu quero convidar você nesse momento para você lembrar, né, qual foi o seu primeiro contato com a oftalmologia? Como foi a sua anatomia oftalmológica? Em que momento que você olhou, né, ali para aquela peça anatômica? Aquela peça anatômica, o olho humano. Você pegou no olho humano ali na sua disciplina de anatomia? Né? Você conduziu ali o olho, olhou para ele, um olho que não tivesse ali desgastado pelo tempo, né? Um olho que você pudesse observar as estruturas, uma córnea um pouco mais transparente. Você teve contato com o olho humano? Você teve contato pelo menos com o olho de boi? Ou olho de porco? Como foi, né, a sua experiência com a oftalmologia em relação à anatomia? Às vezes você teve dificuldade, né, dessa lembrança, da lembrança. E aí eu volto, como foi a sua histologia? A histologia, né, em relação ao aparelho visual. Como foi a sua farmacologia? A disciplina de patologia, né, em relação às doenças aí que acometem o aparelho visual. Como foi a sua clínica, a sua oftalmologia? Então, você passa por uma anatomia, né, que você não viu muito bem, uma histologia que talvez você não teve, uma fisiologia que talvez não falaram sobre o sistema visual, e aí você vai para farmaco, nem o medicamento ali interfere na visão, né? Ninguém falou muito disso, e se falou foi corrido, um slidezinho ali, né, às vezes para cumprir, né, o programa, o conteúdo programático, e aí você chega na clínica. Mas você chega na clínica, diferente da cardiologia, sem um conhecimento prévio, percebe? E aí aquela clínica é passada para você, geralmente é um período, onde você deveria, né, ver a teoria e a prática, mas eu não sei se na sua faculdade tem ambulatório de oftalmologia, porque esse é um outro desafio, né? Se tem consultório de oftalmologia, né, que você consegue acompanhar o seu professor, o seu preceptor ali nesse consultório, nesse ambiente. Aí às vezes, aí depois disso você vai para a unidade de pronto atendimento, não tem consultório de oftalmologia lá. Você vai para o pronto-socorro, as urgências, né, oftalmológicas às vezes são direcionadas para o consultório, né, do colega, e você também não tem acesso. Então dificilmente você tem contato, né, eu não sei qual é a realidade da sua instituição, mas poucas instituições você tem contato ali com, né, consultórios de oftalmologia. Né, o consultório da especialidade, tem a oportunidade, né, de manusear uma lâmpada de fenda, né, de pegar uma lente, né, de estar ali com oftalmoscópio, pelo menos um oftalmoscópio. Alguns colegas tiveram contato com oftalmoscópio na disciplina na pediatria, outros nem na pediatria, e aí você passa, a clínica passa muito rápido, né, o período passa muito rápido. Vem um feriado, vem alguma coisa acontece, né? Você precisa faltar uma ou duas aulas e de repente já chegou a prova e todas as suas atenções ali são voltadas para a avaliação e aí já não existe muito aprendizado mais, né? O conhecimento ali é para passar, porque você precisa, né, adquirir nota, né, para passar, né, para o próximo período e nisso muito rápido a oftalmologia passou, né, pela não tem um outro momento. E de repente você vai para a unidade básica de saúde. E o que acontece naquele ambiente? O paciente chega para você, não tem como aferir, né? Não tem como verificar a pressão intraocular do paciente naquele ambiente. O paciente ele chega, ninguém pergunta de colírio. Às vezes ele faz uso, mas nem cita, porque nem ele mesmo acredita que aquilo é um remédio que é importante falar. E aí você entra e sai do seu estágio e ninguém, absolutamente ninguém falou de olho.
Talvez um contato que você tenha é no pronto-socorro, ali na urgência e emergência, com um corpo estranho, onde às vezes o colega vai lá e tira e te ensina ainda, né? Ele dá algumas dicas de como você vai retirar, né, aquele corpo estranho. Corpo estranho na córnea deve ser encaminhado. Sempre encaminhar. Corpo estranho na córnea deve ser encaminhado. Você passa pela sua academia inteira, absolutamente ninguém ensina você a verificar qual é a acuidade visual do seu paciente. Talvez você que está me ouvindo nesse momento nem sabe o que é um 20/20, 20/30, 20/40. E olha que isso não precisa de equipamento não, hein? Não precisa de equipamento. Você vai lá, tem uma tabelinha, tabela de Snellen, que também existem sites disponíveis aqui na internet, onde você pode ter acesso a esse site e fazer ali, né, verificar a acuidade visual do seu paciente. Mas às vezes você passou, você que já está aí nos finalmente, né, já está no estágio, talvez no internato, talvez você passou a sua faculdade inteira e você não aprendeu a verificar a acuidade visual do seu paciente. E nisso o tempo vai passando, a oftalmologia passou e, na realidade, você nem percebeu. E às vezes você nem se dá conta que ela existe. Mas existe uma triste realidade, né? Eu tenho uma má notícia aí para você. O seu paciente, ele existe. O seu paciente vai... As queixas oftalmológicas que o clínico precisa conduzir, ela existe, né? E vai existir todos os dias. Se você vai para o campo de batalha atender pessoas que enxergam, ou às vezes que nem enxergam, mas que o olho dói, que tem olho, você vai precisar, né, ter conhecimento das patologias que acometem o aparelho visual. Se seu paciente enxerga, mas às vezes ele está correndo o risco ali de perder a visão, você precisa ter conhecimento das alterações visuais. O bom médico precisa saber, e isso é uma realidade. E voltando lá na sua clínica, na oftalmologia, como que funciona, né? Geralmente quem ministra essa disciplina é o oftalmologista. E mais uma vez, a nossa intenção aqui não é criticar o colega, mas é trazer alguns pontos de reflexão. Esse oftalmologista, às vezes, ele, né, tem muita boa vontade, mas ele nunca deu aula. E o que ele vai fazer? Ele vai repetir o que o professor geralmente, né, quem não é professor, quem não estudou didática, quem não passou pela faculdade, por um treinamento, por uma pós, né, quem não tem uma capacitação para dar aula, geralmente o que ele faz? Ele copia os seus professores. Ele tenta fazer como ensinaram para ele. E não existe nada de errado com isso. O problema é que, às vezes, em algum momento, isso não funciona. Isso sempre fez muito sentido para mim. A minha primeira formação é licenciatura. Foram muitas horas estudando didática, muitas horas estudando, né, psicologia do aprendizado, a psicologia da educação. E só depois, parece chato, né? Parece que não faz muito sentido. É aquela coisa que, né, na época eu fiz licenciatura em biologia, foi meu primeiro curso superior, mas depois você percebe a importância disso, né, em cada momento, né? Quando eu dei aula na graduação, às vezes depois na pós-graduação, e quando eu comecei a dar aula no curso de medicina, isso pela minha graduação em biologia, eu comecei ministrando aula de genética. E a primeira ação foi retirar o azão-azinho. Eu não sei como foi a sua disciplina de genética, mas na nossa disciplina não tinha mais azão-azinho, não tinha mais conta. Você não precisa, nós retiramos ali a conta e trouxemos, né, o raciocínio clínico, né? Cada questão ali, um caso clínico, onde o aluno já no terceiro período, ali no segundo ano, ele começa a ter contato, né, com um caso clínico. Isso é muito importante. O médico ministrando a disciplina, né, seria um sonho se a nossa anatomia fosse ministrada por colegas médicos, né? Então, aquela anatomia que o médico precisa saber, né? Então, olha, você vai olhar para ela assim, aquela anatomia clínica, né, do Kate Moore, seria um sonho. Mas, às vezes, a nossa anatomia é ministrada por outros colegas e não tem nada de errado com isso. O problema é que, às vezes, o colega que ministra aquela anatomia, ele é muito bom de anatomia, né? Mas tem muita coisa ali que a gente não vai usar no nosso dia a dia. E seria muito bom se fosse direcionado. Foi isso que nós fizemos com a disciplina de genética. Na oftalmologia, às vezes o colega que está ministrando aula é um oftalmologista, né? Ele passou aí pela residência, né? Ele nunca deu aula, ele terminou, entrou na especialização, na especialidade.
E na especialidade, como que o residente ele faz? Ele apresenta casos, né? E é aquela dinâmica do slide, né? Apresentação de casos, discussão de casos. Não tem nada de errado com isso. Mas o único ponto de reflexão aqui é que é só um jeito, né, de transmitir informação. Através do slide, relato de caso, slide, relato de caso. Seria um sonho se esse professor de oftalmologia ele tivesse a sensibilidade, né, de perceber que ele está passando ali, fornecendo aquelas informações que às vezes não é tão palpável como a cardiologia, para colegas que estão se formando em médicos e não para médicos que estão se formando em oftalmologistas. Seria muito bom se o colega tivesse, se o professor tivesse sensibilidade de perceber que ele está dando aula, né, para futuros médicos e aquela oftalmologia que ele vai usar no seu dia a dia. E não, às vezes, aquela oftalmologia tão aprofundada como se ele tivesse num curso de capacitação para residentes de oftalmologia. Isso faz toda a diferença. E, mais uma vez, não é uma crítica ao colega, mas é um ponto de reflexão. É para você perceber, né? É para você conseguir se localizar, perceber onde que você está, qual é a sua situação agora. E para você perceber que se você não sabe oftalmologia hoje, provavelmente se você não se mexer, se você não correr atrás da sua capacitação, você também não vai saber ela amanhã. E você vai formar e também não vai saber. Mas sabe qual é o problema? O principal problema de tudo isso é que é você que vai precisar dar o primeiro passo na condução das alterações oftalmológicas. E muitas dessas alterações são assintomáticas, mas que podem levar a uma perda irreversível de visão. É por isso que quando os alunos me perguntam em qual momento, né, eu preciso começar a estudar oftalmologia, eu falo agora. Porque se o aluno está no primeiro período, ele começa a ter uma boa experiência com uma anatomia oftalmológica, né, uma histologia oftalmológica, ele entende, né, o que tem dentro desse olho e começa também a desenvolver um raciocínio clínico, isso é genial. Porque quando ele passar pela semiologia, quando ele passar pelas clínicas, no ambulatório, ele já vai suspeitar. É muito importante esse olhar do aluno. E o mais importante é que é bom demais ser aluno. Por que é muito bom ser aluno? Porque você pode perguntar e todos os colegas terão o maior prazer em te ensinar, compartilhar informações. Não é feio, você não tem vergonha, é o natural que o acadêmico pergunte, que o aluno pergunte, né? E é um prazer poder ensinar para os alunos. Isso é muito bom, por isso que é uma excelente oportunidade. Ora, quando você está na cardiologia, passando pela cardiologia, vários pacientes ali deveriam ser encaminhados. Quando você está passando pela endócrina, então muitos pacientes deveriam ser encaminhados. Pela geriatria, pela pediatria. Mas por incrível que pareça, você sabe quem mais encaminha o ambulatório, né, de oftalmologia? Sabe quem mais, que é o campeão, o recordista em encaminhar? É o colega que pratica a medicina do trânsito. Quem mais, o melhor triador é o Detran. O Detran é campeão em encaminhamentos. Ele encaminha mais, né, que os colegas da reumatologia, né? Às vezes o paciente fazendo uso de hidroxicloroquina com a preocupação aí de uma maculopatia, né? A pergunta é só essa, né? A gente recebe o paciente e ele só quer saber se tem alguma maculopatia. Então, voltando para a realidade do acadêmico, o sistema hoje ele é desenhado, ele é projetado para você não aprender, você não tem condições de aprender oftalmologia na sua academia. Isso parece duro de se dizer, parece difícil às vezes de se ouvir, parece parece aquelas frases de efeito, né, do criador de polêmica. Mas se você discorda de mim, coloque aí no comentário então se não faz sentido, se na sua formação foi diferente, se foi, fala aí o nome da sua instituição, da sua academia, para que a gente possa comentar aqui, elogiar, parabenizar. Se você teve uma boa anatomia oftalmológica, se você teve uma boa histologia, se você teve uma boa fisiologia, se você teve uma boa prática, se você já pensa na oftalmologia, na sua prática, parabéns, isso é extraordinário, né? Na realidade, é o mínimo que a gente pode esperar de um bom médico, né? Ou pelo menos de um bom médico em formação. Mas se a oftalmologia ela não é tão natural para você, se você não tem esse conhecimento todo ainda, olha, tem algo errado aí.
E onde que começa o ponto de mudança? E qual que é o grande ponto de reflexão? E por que que esse olhar, né? Eu que sou um professor de oftalmologia hoje, nós temos um curso que é o oftalmoclínico, que é direcionado para médicos, né? Médico, por que que eu parei para olhar e para gravar para o acadêmico, para o estudante? Porque a mudança ela começa em você. Essa mudança de cultura de que clínico não sabe oftalmologia, que nem precisa saber, ela começa em você. Eu falo, já falei isso várias vezes, em vários vídeos, eu vou repetir aqui. Quem encaminha para a especialidade, o único caminho que o paciente, né, da rede pública, por exemplo, ele tem para chegar no especialista, né, no ambulatório de oftalmologia, é através do encaminhamento do colega na unidade básica de saúde. Ora, se esse colega não tem a sensibilidade, se esse colega não pensa na alteração, como que esse paciente vai ser encaminhado? Como que ele vai chegar lá? Como que ele vai ser percebido? É por isso que a triste realidade, o paciente às vezes vai por conta própria, né, volta e cheio de exames e quer que e a gente pega já a história pela metade e tem que começar tudo de novo, né? Você tem que colocar esse paciente no sistema. Tem que solicitar os exames ali, tem que perceber esse paciente. Esse paciente, ele, para o sistema, ele não tem nenhum problema ainda, porque ele não está ali, não foi encaminhado, não tem nenhuma avaliação. Então, o momento da mudança é esse momento que você está agora. É esse momento que você sonha, né? E sonha muito. É esse momento que você está aberto ao conhecimento. Talvez esse estado de sonho, esse estado aberto ao conhecimento, você não terá um outro momento com tanta intensidade, porque no dia a dia, no campo de batalha, os desafios são muitos. Então é você que tem que aproveitar o seu tempo, dividir, né, entre, né, as suas disciplinas ali da academia, né, e procurar se capacitar. A culpa é de quem? Não existem culpados. Cada um de nós somos responsáveis por correr atrás do nosso conhecimento. É muito mais inteligente gastar energia na busca da solução dos nossos problemas. E esse é o momento importante, é quando você percebe que você tem um problema. É onde você percebe que tem uma deficiência na sua formação. E que se você não correr atrás, essa deficiência ela vai permanecer, ela vai continuar. Você, e só você é responsável, né, pela sua formação, né, por buscar conhecimento, por uma boa prática, exercer uma boa medicina, exercer uma boa prática médica. E você tem toda a oportunidade do mundo. Por quê? Porque hoje é muito diferente de anos anteriores, onde a gente utilizava o Black Book, né, levava na bolsa, né, aquele livrão. Hoje você tem os aplicativos, só que se você não tem experiência com a clínica, não tem como você estar pesquisando toda hora. Você precisa pensar na patologia. Você precisa ter essa experiência, você precisa ter bagagem, você precisa lotar o seu diretório. Como que funciona na cabeça do médico, né? Alguém fala, por exemplo, alguém chega com uma epigastralgia, você já olha para o paciente e abre a caixinha, abre o diretório da gastro. Alguém chega com uma cefaleia, você abre e clica lá na sua cabeça, na cabeça do médico, clica lá no diretório da neurologia. Você estudou cefaleia na neuro, você estudou epigastralgia na gastro, você tem bagagem, tem conteúdo dentro desse diretório aí. Alguém chega para você com, né, encaminhado, né, diz, olha, a pressão uma hora tá alta, hora tá baixa, e aí você abre a caixinha da cardiologia. Alguém chega para você com dor no peito e você clica lá no diretório da cardiologia, nas urgências e emergências cardiológicas. Alguém chegou com rebaixamento de nível de consciência e você clica, né, lá no diretóriozinho da emergência médica e começa a pensar. Por quê? Porque tem conteúdo ali dentro. Mas quando alguém chega para você sem falar nada, né, mas está escancarado ali uma alteração oftalmológica, você não enxerga. Sabe por quê? Porque você não tem nada no seu diretório de oftalmologia. Talvez não tem nenhuma pastinha nomeada, né, com oftalmologia ali. É pobre, a sua oftalmologia ela é muito pobre. Alguém chega para você com uma dor de cabeça, você não tem nem como clicar na caixinha da oftalmologia para pensar ali se é uma alteração visual mesmo. Alguém chega para você com uma baixa acuidade visual súbita,
Você não tem uma caixinha, né, de oftalmologia para clicar ali, para pensar, para formular algumas hipóteses diagnósticas. Aí você, né, quando alguém chega com uma baixa súbita de visão, você clica, né, numa caixinha que é do instinto, que é o desespero. Aí você encaminha para onde? Você só sabe a direção, né? E aí você aponta o caminho, né? Coloca, preenche ali, às vezes desesperadamente. Às vezes o paciente chegou para você com uma hemorragia subconjuntival, é um hiposfagma. Você não tem diretório para clicar, não tem nada ali dentro, né, referente a olho vermelho. Aí o que que você faz? Mas você sabe o nome do especialista que trata. Aí você preenche o encaminhamento. E você que vai mudar essa realidade. O paciente chegou para você, independente da queixa, você precisa saber se esse paciente, quanto que ele está enxergando, registrar no seu prontuário. Fazia diferença. E por que que isso é possível? Porque você, nesse momento, tem clareza do processo. Tem clareza que você precisa agir, que você precisa se movimentar. Hoje a medicina, ela está mudada porque as oportunidades de capacitação aumentaram bastante. Coisas que a faculdade não te dá, mas que muitos colegas estão aprendendo e aprendendo muito bem, a empreender, educação financeira, né? Abrir o seu próprio negócio. Isso a faculdade não dá, mas já existem treinamentos para isso. Nós temos opções hoje para se capacitar. Então, a questão hoje, a oftalmologia é uma questão de autorresponsabilidade. É você entender, né, o local onde você se encontra e você se movimentar no sentido da mudança, no sentido de melhorar sua prática e de fazer toda a diferença. Eu espero que essa nossa conversa, esse nosso bate-papo tenha trazido para você reflexões e principalmente a vontade de mudar. Fique com Deus, um excelente estudo, excelentes experiências na medicina e um forte abraço.